Entre todos os acidentes marítimos ocorridos ao longo da história, houve um que transcendeu gerações e fronteiras, ressoando com uma força incomparável, o do Titanic. Seu impacto foi tão grande que, 100 anos após o naufrágio, o interesse em seus mistérios persiste. A Ocean Gate, que fazia expedições no Atlântico, Pacífico e Golfo do México, passou a desenvolver um submersível, destinado a alcançar um feito nada pequeno, tornar-se aquele que chegaria ao local onde repousavam os restos do naufrágio mais famoso, o Titã. Por isso, foi feito para atingir mais de 4.000 metros de profundidade. A partir de 2018, começaram os planos para as primeiras expedições, mas diversos problemas técnicos e regulatórios impediram que elas fossem realizadas. Os sinais de alerta sobre a embarcação começaram a surgir. Inclusive, o diretor de operações marítimas da empresa havia redigido um relatório contundente. Nele, solicitava a realização de testes adicionais no submersível. Logo depois, mais de 30 especialistas enviaram uma carta ao diretor executivo da Ocean Gate. O motivo? Avisá-lo sobre os riscos envolvidos na abordagem experimental que estavam usando para testar o Titã. Eles exigiam que a empresa também submetesse o submersível a uma avaliação padrão. No entanto, a resposta da empresa milionária foi categórica. Não estavam dispostos a arcar com o custo dessa avaliação. Como se isso não bastasse, em 2019, o especialista em submersíveis Carl Stanley entrou em contato por e-mail com o criador do Titã. Ele havia percebido estalos durante uma imersão, estalos que se intensificaram com a descida de quase 3.700 metros. Mesmo com avisos e maus sinais, a embarcação fez sua primeira de várias viagens em 2021, após semanas de operações. Apesar dos cancelamentos por problemas técnicos ou mau tempo, várias viagens alcançaram o fundo do oceano e exploraram a proa e a popa do Titanic. Tudo parecia correr bem até que, em 2023, o tão temido finalmente aconteceu. Mas não vamos nos adiantar. O que provocou a implosão do submersível que levava 5 milionários aos destroços do Titanic? Como foi a busca e resgate? É verdade que a empresa ignorou todos os avisos sobre as falhas no design do submersível e que até mesmo alguns funcionários foram demitidos por apontar esses problemas. Para responder a essas e outras perguntas, precisamos voltar ao dia 18 de junho de 2023, quando ocorreu a tragédia do Titã da Ocean Gate. Neste caso, podemos ver a importância de prestar atenção aos sinais de alerta para poder prevenir tanto danos físicos quanto danos virtuais. Construído no início da década de 1900 nos estaleiros Harland e Wolff, na cidade de Belfast, o Royal Mail Ship Titanic foi um transatlântico britânico pertencente à classe Olympic, sendo o segundo desses 3 navios, junto com seus gêmeos, o Royal Mail Ship Olympic e o His Majesty's Hospital Ship Britannic. Naquela época, este navio era o maior, mais luxuoso e moderno do mundo. E junto com centenas de imigrantes que viajavam para a América do Norte em busca de oportunidades, transportava vários dos indivíduos mais ricos do planeta. O luxo e o conforto foram prioridade em seu design. Academia, piscina, biblioteca, restaurantes exclusivos, camarotes elegantes e até uma estação de telégrafo proporcionavam aos passageiros uma experiência de viagem única e sofisticada. O Titanic se destacava não só pelo conforto e detalhes exclusivos, mas também por medidas de segurança inovadoras para sua época. E era atribuída a ele uma fama incomum, a de ser impossível de afundar, uma fama que a tragédia iminente trataria de destruir. Porque em 14 de abril de 1912, 4 dias após partir de Southampton para Nova York, o Titanic bateu em um iceberg. Durante quase 3 horas, ele foi afundando até o fundo, deixando cerca de 1.500 vítimas fatais e marcando um episódio trágico na história marítima. 73 anos depois, em 1º de setembro de 1985, uma importante descoberta foi realizada graças a uma expedição franco-americana liderada pelos oceanógrafos Robert Ballard e Jean-Louis Michel. A cerca de 3.800 metros de profundidade, no Atlântico Norte e fora da jurisdição dos Estados Unidos e do Canadá, os destroços do imponente Titanic foram encontrados. Após a descoberta, passaram a ocorrer visitas aos destroços da embarcação naufragada.
Um dos casos mais emblemáticos ocorreu nos anos 1990 com os batiscafos russos da classe Mir. Submersíveis tripulados finlandeses desceram ao local e registraram imagens que depois se tornaram célebres. São aquelas utilizadas nas cenas iniciais do filme Titanic, de 1997. Os destroços do navio atraíram por anos a atenção de especialistas náuticos e aventureiros submarinos, tornando-se um destino cobiçado tanto pela ciência quanto pelo turismo de exploração. Para o ano de 2013, a empresa OceanGate deu início à criação de um submersível que prometia desempenhar um papel essencial para esse tipo de atividade. Feito com casco de fibra de carbono aeroespacial, extremidades de titânio e uma cúpula. O Titã foi projetado seguindo as recomendações técnicas de uma equipe de engenheiros do Marshall Space Flight Center da National Aeronautics and Space Administration. A cúpula dianteira com dobradiças servia como escotilha para facilitar a entrada e saída. Além disso, possuía a janela de observação mais ampla já instalada até então em um submersível de águas profundas, sendo o Titã também o maior entre os submersíveis tripulados. Quão grande? A embarcação tinha 6,7 metros de comprimento, 2,8 metros de largura e 2,5 metros de altura. Pesando mais de 10 mil quilos, foi projetado para atingir até 4 mil metros de profundidade, com velocidade máxima de 5,6 km por hora, movido por 4 propulsores elétricos, Innerspace 1002. Além disso, estava equipada com uma câmera de alta definição, um sensor para medir o fundo do mar, potentes luzes externas que permitiam enxergar na escuridão do oceano e um sistema a laser para analisar com precisão o ambiente submarino. Para aproveitar melhor o espaço interno, as partes que controlavam o movimento e a eletrônica estavam localizadas fora da cabine principal. Também havia um pequeno banheiro, embora desconfortável, localizado ao lado da única janela de observação. Entre as medidas de segurança do Titã estava o revestimento especial de fibra de carbono, projetado para evitar o acúmulo de umidade dentro da cabine e proteger os sistemas elétricos de possíveis falhas. Além disso, o sistema monitorava em tempo real o estado da estrutura do submersível durante a descida, permitindo detectar qualquer dano causado pela pressão da água. Esse sistema tinha como objetivo alertar o piloto com antecedência suficiente em caso de risco para poder interromper a imersão e retornar à superfície de forma segura. A embarcação da OceanGate tinha como objetivo pesquisas científicas, inspeções, coleta de dados, produção audiovisual e testes tecnológicos no mar aberto. Segundo a própria companhia, o submersível incorporava um sistema exclusivo que monitorava em tempo real a integridade do casco durante cada imersão e estava equipado com suporte de vida para manter vivas até 5 pessoas durante 96 horas. Em julho de 2021, o Titã realizou seu primeiro mergulho bem-sucedido até o Titanic após 6 semanas de exploração. Durante o percurso, capturou imagens e dados em altíssima resolução. As expedições continuaram, e no ano seguinte, a embarcação já havia realizado 13 mergulhos nos destroços do naufrágio mais famoso. A descida até o Titanic levava cerca de 3 horas, e o mergulho todo durava cerca de 8 horas. Durante o percurso, o Titã devia contatar a equipe na superfície a cada 15 minutos. As missões contavam com um total de 5 pessoas, que geralmente eram o piloto, um especialista que trazia conhecimentos sobre a exploração e 3 passageiros. Esses passageiros, chamados de especialistas de missão pela OceanGate, precisavam pagar $250 mil e assinar um termo de isenção de responsabilidade. Eles precisavam reconhecer que o veículo era experimental e sem aprovação ou certificação de órgãos reguladores. Nesse formulário também eram informados os riscos da viagem. Riscos que incluíam lesões graves, incapacidade, traumas emocionais ou morte. Embora nem todas as expedições planejadas tivessem sido realizadas com sucesso, em muitas delas, devido a más condições meteorológicas ou falhas técnicas, o submersível não chegou ao Titanic. Infelizmente, a 14ª imersão se tornaria uma nova missão fracassada, só que desta vez traria consigo as consequências mais devastadoras.
E é assim que nossa história volta ao começo. 16 de junho de 2023, 9h31. O Titã foi rebocado pelo Polar Prince de St. John's, Terra Nova, Canadá, até o local do naufrágio do Titanic. 2 dias depois, em 18 de junho, chegou nas proximidades do local do naufrágio do Titanic e iniciou sua descida. A bordo estavam Stockton Rush, Chief Executive Officer da OceanGate, o empresário britânico-paquistanês Shahzada Dagut e seu filho Sulman, de 19 anos, Hamish Harding, explorador e magnata da aviação britânico, e Paul Henry Nargeolet, renomado especialista francês em explorações submarinas. Paul Henry era uma das maiores autoridades no estudo do Titanic e já visitou seus destroços várias vezes. Durante a imersão, o Titã comunicou-se normalmente com o navio de apoio, enviando mensagens a cada 15 minutos e recebendo respostas conforme o protocolo. Ao atingir uma profundidade de quase 2.300 metros, voltou a se comunicar. Tudo certo, notificou. Mesmo assim, essa foi uma das últimas mensagens que ele enviou. 1h45 após o início da imersão, a equipe no Polar Priest ouviu um estrondo forte e perdeu o contato com o submersível. As hipóteses começaram a surgir: falhas na comunicação com a superfície, problemas no sistema de lastro responsável por controlar a flutuabilidade das embarcações, a impossibilidade de abrir as escotilhas por dentro, até mesmo um emaranhado com destroços que estivesse impedindo a subida. Claro, não demorou para surgirem aqueles que teorizaram o desfecho mais trágico, que o submersível havia implodido. Como se não bastasse, um sistema acústico da Marinha dos Estados Unidos havia detectado um sinal acústico compatível com uma implosão. Mas a OceanGate não havia informado nenhuma autoridade sobre a descida do seu submersível. Como o Titã não tinha um perfil acústico típico, o sinal foi simplesmente classificado como uma anomalia. No mesmo dia, 18 de junho, cerca de 8 horas após a embarcação perder contato, a Guarda Costeira dos Estados Unidos da América foi informada do desaparecimento. No dia seguinte, começou uma operação internacional de busca e resgate, na esperança de encontrar o Titã e seus ocupantes vivos. Uma operação que se transformou em uma corrida contra o tempo, marcada por um fator crítico: o tempo de oxigênio que os tripulantes tinham a bordo. A Guarda Costeira dos Estados Unidos coordenou a busca com as marinhas americana e canadense. Foram usados aviões militares, barcos de pesquisa, embarcações comerciais, sonoboias e veículos submarinos teleguiados para explorar toda a área do oceano. Inicialmente, as tarefas de resgate foram dificultadas. O mau tempo reduziu a visibilidade. A localização remota, a escuridão, o estado do mar e as baixas temperaturas foram outros fatores adversos que dificultaram a operação. Além disso, ao contrário de outros submersíveis, o Titã não contava com uma baliza de socorro que facilitasse sua localização debaixo d'água. Para agravar a situação, a cor branca da nave fazia com que fosse mais difícil distingui-la em meio ao mar com espuma. 20 de junho. O navio Deep Energy chegou ao local do naufrágio com 2 veículos submarinos operados remotamente e equipamentos para grandes profundidades. A essa altura, a Guarda Costeira dos Estados Unidos da América já havia rastreado cerca de 26.000 km² de oceano. Com o avanço da busca pelo Titã, mais equipes internacionais aderiram à operação. A Guarda Nacional Aérea de Nova York, por exemplo, enviou aviões HC-130J. Um canadense Pacífico 140 Aurora canadense reacendeu as esperanças. Ele havia detectado ruídos submarinos, mas essas esperanças desapareceram rapidamente e os sons foram finalmente classificados como não relacionados ao submersível desaparecido. No dia 21 de junho chegaram reforços. O navio canadense John Cabot, os navios Scandi Vinland e Atlantic Merlin e um avião C-130 americanos se juntaram à operação. Nesse momento, 5 veículos aéreos e submarinos já estavam em ação e outros tantos estavam a caminho. A Marinha dos Estados Unidos chegou a preparar o sistema Flyaway Deep Ocean Salvage System, projetado para levantar objetos de grande peso afundados em águas profundas. E, infelizmente, não havia navios disponíveis para transportá-lo. Enquanto isso, uma preocupação crescente tomava conta da mídia, da comunidade científica e da opinião pública mundial.
O oxigênio disponível no Titã estava se esgotando. Pouco importava que nas coletivas de imprensa. A guarda costeira assegurava que a operação continuava sendo de busca e resgate e não uma de recuperação de destroços. O dia 22 de junho chegaria para desafiar essa sentença. Um veículo operado remotamente canadense, robô submarino controlado remotamente, desceu ao fundo do mar para iniciar a busca pela embarcação. Por sua vez, o navio de pesquisa francês L'Atalante lançou seu próprio veículo operado remotamente, o Victor. 6.000 pode alcançar o leito marinho e transmitir imagens ao vivo para a superfície. Às 13h18, a Guarda Costeira dos Estados Unidos fez um anúncio impactante através da rede social Twitter. O veículo operado remotamente canadense encontrou destroços próximos ao Titanic. Às 16h30, uma coletiva confirmou a notícia que mantinha o mundo em suspense. Os destroços encontrados pertenciam ao Titã da Ocean Gate, 4 dias após seu desaparecimento. Foram encontrados restos que incluíam o cone da cauda e as tampas dianteira e traseira do Titã. Partes essenciais da estrutura pressurizada que protegiam a tripulação. O contra-almirante John Malger, da Guarda Costeira dos Estados Unidos, indicou que esses destroços refletiam uma única coisa: uma falha catastrófica na câmara de pressão. Além disso, disse que pelas condições adversas não podiam garantir a recuperação dos corpos. Por sua vez, a empresa OceanGate emitiu um comunicado sobre a morte dos 5 tripulantes. Esses homens eram verdadeiros exploradores que compartilhavam um espírito distinto de aventura e uma profunda paixão por explorar e proteger os oceanos do mundo. Nossos corações estão com essas 5 almas e suas famílias neste momento trágico. Após o acidente, a empresa suspendeu suas atividades. Em 23 de junho, iniciou-se uma missão para buscar e documentar os destroços do Titã. 5 dias depois, o Horizon Arctic voltou com partes recuperadas do submersível. Incluíam tampas de titânio, componentes eletrônicos, estrutura de pouso e restos humanos. Mas o que causou a implosão? Para começar, certas imperfeições na fabricação enfraqueceram a estrutura e principalmente o uso de fibra de carbono. No casco experimental, isso foi apontado como uma falha crítica. Esse casco, após múltiplas imersões, acumulou danos internos invisíveis em um processo conhecido como delaminação, que ocorre em materiais compostos quando suas camadas começam a se separar umas das outras. Danos que, com a pressão extrema da água em grandes profundidades, criaram as condições ideais para o colapso. OceanGate enfrentou escrutínio público e legal. Em agosto de 2024, a família de Paul Henry Nard-Jolett entrou com um processo de mais de 50 milhões de dólares contra a empresa por homicídio culposo. Está em andamento até a data de publicação. Este vídeo acusa a OceanGate de negligência grave, ocultação de defeitos no submersível e de causar terror e angústia mental à tripulação. Por outro lado, simulações apontaram que a implosão ocorreu em milissegundos, tempo insuficiente para que os passageiros percebessem seu destino trágico. Por fim, a ação destaca as múltiplas irregularidades e advertências prévias sobre os riscos do Titã, advertências que em mais de uma ocasião foram deliberadamente ignoradas pela empresa. Apesar de vários engenheiros terem alertado sobre possíveis falhas no projeto do Titã, a empresa OceanGate decidiu ignorar e continuar com as expedições. Os investigadores, além disso, descobriram que o submersível já havia enfrentado inúmeros problemas em expedições anteriores. Foram registradas 70 falhas em 2021 e 48 em 2022, incluindo baterias descarregadas. Inclusive, durante o inverno daquele ano, ficou exposto a temperaturas extremamente baixas, sem proteção adequada. E um mês antes da tragédia foi encontrado parcialmente submerso após um teste em alto mar com neblina. Poucos dias antes da implosão, outros 5 ocupantes do Titã sofreram um impacto contra o casco durante uma missão de subida das profundezas. Um casco que, diga-se de passagem, estava revestido de poliuretano, o que impedia uma inspeção visual e que nunca havia sido testado sob pressão, mantendo os padrões industriais. A janela do submersível só era certificada para profundidades de até 1.300 metros, menos de um terço da necessária para alcançar o Titanic.
Stockton Rush, Chief Executive Officer da OceanGate e vítima do acidente, ignorou avisos anteriores sobre os riscos de seus métodos experimentais. Aaron Newman, acionista da OceanGate e passageiro do submersível 4 vezes, disse em entrevista que a embarcação era, na verdade, um protótipo. Até a Marine Technology Society, entidade do setor marítimo, enviou carta expressando preocupação com o projeto. Afirmavam que a empresa não seguia os protocolos, alertando que as consequências poderiam ir de inconvenientes a um desfecho catastrófico. Como se não bastasse, internamente também se tentou prevenir a tragédia. David Lockridge, diretor de operações marítimas da empresa, havia elaborado um relatório no qual detalhava falhas críticas no design. Falhas como a já mencionada delaminação do casco de fibra de carbono e a ausência de testes não destrutivos. A resposta da OceanGate, sua demissão e um processo posterior por suposta violação de confidencialidade. E ele não foi o único funcionário a sofrer o mesmo destino. Tony Nissen, ex-diretor de engenharia, foi demitido por se recusar a autorizar mergulhos ao Titanic, alegando falhas operacionais no veículo. Nas redes sociais, a tragédia do Titã da OceanGate gerou muitas reações e acabou sendo vista mais como entretenimento do que tragédia. Muitos memes e piadas de mau gosto circularam sobre o submersível, a OceanGate e as vítimas, focando no fato de serem milionários. A magnitude das buscas e a forte cobertura da mídia foram duramente criticadas, principalmente ao compará-la com a pouca atenção dada ao naufrágio do barco de imigrantes em Messênia, ocorrido pouco antes, que resultou em mais de 80 mortes e centenas de desaparecidos. Desde o acidente do Titã, foi produzida uma grande quantidade de material audiovisual que abordou a tragédia, incluindo filmes, séries e documentários. O mais recente, lançado em junho de 2025, foi produzido pela Netflix. Analisou as práticas da OceanGate com depoimentos de ex-funcionários, denunciantes e autoridades. A tragédia do Titã da OceanGate gerou debate global sobre o futuro da exploração marítima privada, a regulamentação das viagens turísticas perigosas, a importância de sempre seguir os protocolos de segurança e o papel do privilégio econômico na tomada de decisões que podem envolver riscos extremos. Além disso, nos lembra que a inovação deve sempre vir acompanhada de um compromisso inegociável com a responsabilidade, garantindo que os avanços tecnológicos não coloquem em risco aquilo que não tem preço, a vida humana.